Vamos começar então, amém? Senhor Jesus, nós consagramos a Ti essa conexão, essa live, essa transmissão ao vivo, Pai. Toca, Paizinho, em meus lábios, com a Sua tenaz, com a Sua brasa viva, Senhor, que as palavras possam sair conforme a Tua vontade, que o Senhor cresça e que eu desapareça. Senhor, que aquilo que o Senhor falou ao meu coração possa ser transmitido com autoridade, muito temor, Senhor. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Consagro a ti, estabeleço teu reino nessa chamada agora. Abençoa em teu nome essa internet, essa conexão, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Hoje a palavra vai ser em Jeremias capítulo 34, e já adianto que esse é um capítulo que não tem um final feliz, né? Digamos assim. O final feliz vai aparecer depois, mas não nesse capítulo. Então vamos ler a palavra de Deus. Eu tenho duas versões aqui, eu vou ler agora na NVI, tá bom? Diz assim: Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todos os exércitos dos reinos que ele governava e lutou contra Jerusalém e contra as cidades de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: Vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Você não escapará das mãos dele, mas será capturado e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. Então será enviado para o exílio na Babilônia. Ouça, porém, esta promessa do Senhor: Ó Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor: você não morrerá na guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra de seus antepassados, os reis que o precederam. Chorarão por você e lamentarão. Que tristeza! Nosso rei morreu. Eu decretei isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Zedequias, rei de Judá. Nessa época, o exército babilônico cercava Jerusalém. Laquis e Azeca, as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda não tinham sido conquistadas. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas e seus escravos hebreus. Ninguém devia manter em escravidão alguém de seu próprio povo. Os oficiais e todo o povo tinham obedecido à ordem do rei e libertado cada um de seus escravos. Mas depois mudaram de ideia. Tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Então o Senhor lhes deu esta mensagem por meio de Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Fiz uma aliança com seus antepassados muito tempo atrás, quando os livrei da escravidão do Egito. Disse-lhes que todo escravo hebreu deveria ser liberto depois de servir durante 6 anos. Contudo,
Seus antepassados não me deram ouvidos, nem me obedeceram. Há pouco tempo, vocês se arrependeram e fizeram o que é certo aos meus olhos. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no templo que leva meu nome. Agora, porém, voltaram atrás em seu juramento e profanaram meu nome ao pegar de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigar a ser escravo novamente. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram e não libertaram seu povo. Por isso lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Vocês serão objeto de horror para todas as nações da terra, porque não cumpriram os termos de minha aliança. Eu os cortarei ao meio, como vocês cortaram o bezerro e caminharam entre as duas partes para confirmar seus votos. Sim, cortarei ao meio todos que se comprometeram com a aliança, quer sejam oficiais de Judá e de Jerusalém, oficiais do palácio, sacerdotes ou gente comum. Eu os entregarei a seus inimigos e eles os matarão. Seus corpos servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus oficiais ao exército do rei da Babilônia. E, embora tenham se retirado de Jerusalém por um tempo, chamarei de volta os exércitos babilônios. Eles lutarão contra a cidade e conquistarão e a queimarão de alto a baixo. Farei que todas as cidades de Judá sejam destruídas e que ninguém more nelas. Amém. Então, essa passagem de Jeremias traz continuidade, né, a tudo que já estava acontecendo na questão do cumprimento da palavra de Deus, da sentença do Senhor em relação ao povo de Jerusalém. Então, Nabucodonosor e todos os seus exércitos, a Bíblia fala todos os seus exércitos, todos os reinos da terra e todos os povos lutavam contra Jerusalém e as cidades de Judá. Então, o ataque final, né, contra Jerusalém, esse ataque, ele tinha começado em 589 antes de Cristo, quando aconteceu a revolta de Zedequias, né, que foi a queda de Jerusalém, que foi profetizada mais uma vez. Então já estava em andamento Só aqui. que foi Neemias que construiu. Não, filho, não foi Neemias. Essa não é a história de Neemias. Desculpa. Então, Zedequias, o rei Zedequias, ele seria levado cativo, né? Porém, a sua morte na Babilônia, ela seria em paz. Nós já lemos isso em capítulos anteriores, que o povo de Jerusalém, ele seria levado cativo, né, pelo rei da Babilônia, estaria ali durante o período que o Senhor tinha decretado, eles teriam que cumprir aquele tempo ali, mas o Senhor estaria com eles, ouvindo o clamor deles quando eles buscassem ao Senhor. Então, nesse capítulo fala, né, com uma continuidade sobre
esse cerco que havia sido formado. Então, Zedequias, ele seria levado cativo na Babilônia, né? Mas a morte dele seria em paz, com honras. E ele já sabia o que aconteceria. Então, não era uma novidade, não era uma coisa que acabou de ser dita. Já havia sido decretado isso com antecedência, né? Então, ele fez algo que era uma lei na época, né? Porém, não estava em obediência. Ele pensou assim, pensou, né, e agiu na intenção de convencer a Deus que esse erro não seria mais um motivo da sua ira. Ele pensou que se ele reparasse esse erro, tudo ficaria bem. Deus voltaria atrás na sua sentença. Então ele pensou: vou cumprir aqui o que meus antepassados deveriam ter feito e não fizeram, né? Então, quem sabe, fazendo isso, né, a ira do Senhor se cesse. Então, era uma lei desde a época do Egito, quando o povo hebreu foi liberto da escravidão, né? Aí nós temos aqui, quero trazer uma observação, que nessa versão que eu li, a NVI, ela diz, ali no versículo 14, ela diz, serviu durante 6 anos. E na versão ARA, ela diz 7 anos. Então, uma versão diz 6 anos e a outra versão diz 7 anos. Então, depois que passasse esse período, todo escravo hebreu deveria ser liberto pelos seus senhores, né? Homens ou mulheres deveriam ser livres. Então, Zedequias fez um acordo formal, uma aliança. Naquela época, eles pegavam o bezerro, partiam o bezerro ao meio, colocavam, né, um lado, uma banda de um lado, outra banda do outro, e passava, quem estava fazendo a aliança, passava no meio das duas partes do bezerro morto. Então, esse era um ato solene de uma aliança sendo feita. Então, Zedequias fez esse acordo, né, essa aliança, conforme exigia o ritual da época, né, a solenidade da época, e eles passaram entre as partes para formalizar essa aliança. Então, ali ficou determinado que nenhum oficial, ninguém de Judá, poderia ter escravos hebreus ou hebreias, e era para ser assim já há muito tempo, né? Então ele quis corrigir, começar a fazer o que era bom. Então a Bíblia fala que Zedequias nesse momento ele fez o que era certo, fez o que era bom aos olhos de Deus. Então eles ficaram ali na expectativa de que então Deus visse que eles estavam em obediência, né? E por causa disso salvasse eles do domínio da escravidão em relação ali a Nabucodonosor. O que aconteceu? Em pouco tempo depois que eles fizeram essa aliança, esse acordo, né? Então eles soltaram, libertaram todos os seus escravos. E em pouco tempo eles ficaram sabendo, receberam a notícia de que estava se aproximando, que estava chegando um exército egípcio. Então, quando esse exército egípcio se aproximou, com isso, os babilônios, eles começaram a levantar o cerco, reuniram suas tropas para enfrentar, então, os egípcios. Então, eles tiraram o foco. Eles estavam cercando Jerusalém, né? O reinado de Zedequias, eles estavam cercando o povo de Jerusalém, Judá, e quando eles viram os egípcios, então eles saíram dali e foram em direção ali aos egípcios.
Então, nisso, os senhores dos escravos, aqueles que tinham feito a aliança de libertar os escravos, eles ficaram calmos, ficaram relaxados, ficaram tranquilos e pensaram, de certo, está tudo resolvido agora, né? E agora eles voltaram a atenção lá para os egípcios, então eles vão esquecer de nós, está tudo certo. E nisso, o que, que eles fizeram? Eles tinham acabado de fazer a aliança, né? Tinham selado seu compromisso com a lei, libertaram os escravos hebreus depois dos 6 anos, e aí eles resolveram voltar atrás. Eles viram que os babilônios agora eles estavam preocupados com os egípcios, e por isso eles não atacariam mais a Jerusalém. Com isso, eles tomaram de volta todos os seus escravos. Eles tomaram tudo de volta, volta todo mundo escravo de novo. Só que para Deus, isso foi pior, ainda pior do que estava antes. Porque houve o reconhecimento do erro, houve o arrependimento, houve o conserto. Mas quando eles viram que o perigo estava sumindo, eles voltaram atrás. Aí eles se arrependeram de ter feito o certo, quebraram a aliança, profanaram o nome de Deus, pegaram de volta os homens e mulheres que eles tinham libertado. Com isso veio a sentença do Senhor pela desobediência deles, com um agravante. Então, eu quero trazer aqui uma questão jurídica que é do agravante de um crime. Só para ilustrar esse contexto aqui, uma pessoa que, por exemplo, ela comete um assassinato. Então, ela vai ser punida pelas leis atuais, por causa de um homicídio, ok? Então, ela tem ali uma sentença, um decreto de prisão. Eu não tenho conhecimento de tempo, mas eu vou colocar uma informação ilustrativa apenas, tá bom? Então, vamos supor que a pessoa ela cometeu um homicídio e ela foi culpada, considerada culpada, e vai ser presa, e vai ficar presa por 10 anos por causa desse homicídio. Só que a pessoa, quando ela cometeu o homicídio, ela também cortou as partes do corpo da pessoa, ela abusou da pessoa sexualmente, ela queimou, ela escondeu o corpo, enfim, você pode deixar a imaginação fluir nesse momento e entender o raciocínio que eu estou dando. A pessoa ela não fez apenas um homicídio, ela agravou o crime de homicídio. Então, uma sentença que seria de 10 anos, ela pode sofrer um agravante. E de 10, ela pode aumentar para 15, para 20, para 50, para perpétua, etc. Então, existe o crime e existe os agravantes. Nessa passagem bíblica, houve o pecado, houve o reconhecimento e o arrependimento. Depois, eles voltaram atrás e cancelaram, eles profanaram o nome de Deus, porque foi feita uma aliança de sangue, uma aliança formal, ela tinha um significado inquebrável naquela época. E eles quebraram essa aliança e trouxeram a profanação do nome de Deus. Então, houve um agravante. Então, a sentença, ela já existia contra Jerusalém e contra Judá. Agora, a consequência foi ainda mais terrível, como nós lemos aqui do versículo 17 ao versículo 22, que fala, né, a respeito deles serem objeto de horror para todas as nações da terra. Olha a extensão que isso tomou.
E fala, né, coisas terríveis aqui, né? Fala sobre os corpos serem alimentos para abutres e animais selvagens. Então, tem uma sentença terrível aqui, por causa do agravante da desobediência deles. Bom, e daí eu quero trazer aqui para vocês. Qualquer semelhança é mera coincidência, não é mesmo? Trazendo isso para os dias atuais. Como isso tem sido comum nos dias de hoje. A Bíblia nos ensina quais atos agradam a Deus e quais não agradam a Deus. Está tudo escrito na Bíblia. Porém, a gente finge inocência, né? Finge que não está vendo, finge que não está entendendo nada, né? A gente fica dando desculpas possíveis. A gente tenta aquele jeitinho brasileiro, né? A qualquer custo. A gente tenta burlar o sistema, tenta camuflar o pecado, né? Coloca ali um jeitinho, uma capa de ovelha, né? A gente finge que não está vendo nada, fecha os olhos, não quero nem ver, né? Porque o mais importante é o quê? É o prazer pessoal, é o carinho, é a paixão pelo pecado, o amor pela preguiça, né? Preguiça de se mover, de caminhar na palavra de Deus, de seguir o sobrenatural, em obediência, né? Aquela loucura, aquele desejo de estar fofocando, de estar cuidando da vida dos outros, de reclamar de tudo. A gente quer situações, a gente quer situações aleatórias que mascaram o nosso erro. A gente quer comprar o favor de Deus com dinheiro ilícito. A gente quer justificar um erro com um ato de caridade. Olha, fez errado, mas não tem problema, porque estou doando 10 cestas básicas por semana. Não tem problema que eu mato, eu roubo, eu trafico. Desde que eu entregue o meu dízimo, o Senhor não vai levar em consideração. Então, é uma maneira de estar camuflando o seu pecado. A gente quer justificar o nosso erro com atos de caridade. A gente quer ficar bem emocionalmente para continuar pecando. Né? O que importa é a nossa autoestima, está em alta, está tudo bem, eu posso, eu consigo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu consigo sozinha. Quando é no outro dia, a pessoa está mais cheia de si mesma do que de Deus. Então, preste atenção, porque ninguém engana Deus. A conta vai chegar um dia. Se o arrependimento não for real, se a gente falar só da boca para fora, eu me arrependo de ter feito isso, me perdoa, Senhor. E aí é só para massagear o ego, é só para a pessoa quer se sentir bem para continuar pecando. Né? Então, a pessoa, Deus sabe quando tem um quebrantamento verdadeiro. E ele sabe também quando se trata de soberba e manipulação. Aquela coisa que a gente fala assim, ora por mim, porque eu estou sentindo um peso tão grande aqui nas costas, eu estou cansada, não estou conseguindo nada. Daí a gente vai lá, ora, intercede, fala de Deus, fala sobre a consequência do pecado. A pessoa fala, não, está tudo bem, eu reconheço, eu fiz errado, não vou fazer mais isso. E aí ela fica bem, fica top, né? Quando ela sai da presença ali, não dá minutos, ela já está lá de novo, já está matando, já está roubando, já está se prostituindo, já está na pornografia de novo. Não quer o tratamento, ela só quer se sentir bem para continuar pecando. Foi assim que os senhorios ali fizeram. Eles libertaram os seus escravos porque queriam
mostrar que estavam fazendo o certo, mas quando viram que a situação estava amenizada, eles voltaram atrás e falaram: não, voltem todos aqui, vão ser todos escravos de novo. E acenderam a ira de Deus. Então, hoje nós temos o que naquela época não existia. Nós temos o favor, nós temos a graça, o favor imerecido. Só que se a gente não se arrepender de verdade, não vai acontecer nada. A gente fica num ciclo vicioso ali de pecado, de erros e de dores e tribulações e não consegue sair, não consegue fluir. E aí fica fazendo aquelas perguntas. Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Será que não sabe mesmo? Será? Está na hora da gente se posicionar em Cristo, caminhar na palavra de Deus, se arrepender enquanto há tempo, porque o noivo está à porta. O noivo está à porta para buscar a sua igreja. E ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, nós devemos cumprir a lei do Senhor em amor. Devemos cumprir a lei do Senhor em amor. E a lei, ela existe não para que a gente siga ela ao pé da letra, mas ela serve para nos demonstrar que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa sozinhos. E aí é onde entra a graça do Senhor para nos perdoar. Só que para que isso aconteça, o posicionamento tem que ser real e verdadeiro. Não adianta nada a gente fingir que está arrependido, que está cansado, e aí quando a situação ficar boa, a gente volta a fazer tudo ainda pior do que fazia antes, né? Então é sobre isso a palavra hoje. Não temos um final de promessas de bênção nesse capítulo. Vai ter a promessa sim, mas depois no próximo capítulo, mas não nesse. Amém? Então é sobre isso. Está aberto caso vocês queiram falar. Ok, então vamos encerrar. E é isso por hoje. Obrigada pelo tempo de vocês. Continuem se alimentando da palavra de Deus. Amém? Senhor, eu consagro a Ti esse tempo de meditação. Obrigada, Senhor, por Teus ensinamentos. Nos ajude, Pai, a mantermos em santidade, a nos manter afastados do pecado, a honrar a Tua aliança conosco, a honrar, Senhor, aquilo que foi dado para nós, conquistado para nós na cruz do Calvário. O Teu sangue que foi derramado para nos limpar e nos purificar de todo pecado. Que nós possamos aprender a usufruir da Tua bondade e sermos sinceros em nosso arrependimento. Que a gente consiga sair da zona de pecado e mantermos, Senhor, caminhando sobre a Tua palavra. Senhor, eu consagro a Ti o nosso dia de hoje e a vida de cada um de Teus filhos e Tuas filhas que estão aqui, aqueles que vão assistir em horário alternativo. Senhor, fala e traga verdade aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.